Vamos lá, pessoal. Começando aqui o vídeo. Compartilhar aqui com vocês na tela, para que a gente possa começar a fazer as nossas discussões. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá, então, pessoal. Um ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite para todos vocês, no horário em que estiverem me ouvindo. Sempre um grande prazer estarmos juntos, dessa vez, né, de forma remota também, mas não ao vivo, né, não com a nossa interação. Mas espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam estudando, né? Eu aqui em acomodações aleatórias, mais uma vez, para fazer a gravação desse vídeo para vocês, né? Conforme prometido, a gente vai ter esses comentários acerca das atividade que vocês fizeram, a atividade avaliativa número 1, né? Onde nós tivemos aí um questionário com 5 questões abordando os tópicos que nós vimos até o momento na nossa disciplina, tudo bem? Fazer uma primeira pausa para a água. Vamos começar, então, a nossa atividade. Para começar, né, tecer esses comentários, eu trouxe aqui essa figura para vocês, esse material que eu desenvolvi, um breve resumo, né, para a gente falar das diferenças, né, entre empresário, atividade empresarial, estabelecimento empresarial e empresa, né. Para isso, eu vou fechar aqui o nosso vídeo, então daqui a pouco a gente se vê, né. Vamos só, perdão, nos ouvindo, né. E aí, porque o professor falou sobre empresa no final, né? Por último, se ela é a segunda dos itens aí. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? No decorrer do desenvolvimento do assunto. Lembrando que aí, né, nós tínhamos na evolução, né, do assunto, a gente falou lá no nosso primeiro encontro sobre a evolução do direito empresarial, né? E nós tínhamos, a princípio, o direito que era voltado para o empresário e não para a empresa, né? E era um direito muito mais moroso, né? Não tinha esse cuidado com a empresa, né? E só com a pessoa física. E aí nós tivemos a evolução, né? Do Código Napoleônico, né? Já alguns séculos para frente, e alguns outros séculos para frente nós tivemos aí o Código Comercial Italiano, né? O Código Civil Italiano, perdão, no qual o nosso Código Civil foi embasado, inclusive, né, em diversos aspectos, esse Código Civil que nós temos hoje, baseado naquele Código Civil Italiano, né, em plena Segunda Guerra Mundial, quando ele foi criado e quando nós comentamos também, né. Foram épocas onde onde houve o desenvolvimento, né, de uma série de aspectos empresariais, e para atender esses aspectos, né, surgentes na época, viu-se então a necessidade da evolução desse mecanismo aí, por isso originou-se na Segunda Guerra Mundial, né, o Código Italiano. Então, vamos lá. Vamos falar aí sobre esse resuminho, né, sobre essas diferenças entre empresário, empresa, atividade empresarial, né? Para que a gente não confunda, né, por isso que eu deixei esses resumos aí e devidamente referenciado. Lembra que eu falei para vocês nos nossos primeiros encontros, e falo até hoje, inclusive, sobre tudo que o contador for fazer, ele precisa estar embasado nas normas técnicas e na legislação. Aqui não é diferente, né, pessoal? Então, estou trazendo embasamento aí para vocês, com base, aliás, trazendo cada um dos artigos, né, ou do Código Civil, quando é aplicável, né, ou de outras referências que nós temos aí também para adicionar ao material. E aí o que nós temos, né? Os conceitos de empresário, empresa, atividade empresarial e estabelecimento empresarial. Vamos ao primeiro deles, né? O conceito de empresário, trazido pelo artigo 966 do Código Civil. Vai trazer para a gente aí, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços,
É isso que vem trazer o Código Civil, quando ele vai começar a falar de empresário, né, no capítulo que ele fala de empresário, no artigo 966, mais especificamente, né? Ele vai falar aí, então, a definição de empresário, que é aquele que exerce, né? Quem exerce profissionalmente atividade econômica e organizada para a produção, né, no caso de materiais, ou a circulação de bens ou de serviços. Tudo bem? Sendo assim, né, se o empresário é quem exerce a atividade, exerce profissionalmente a atividade econômica organizada, a atividade empresarial é o exercício profissional, né, e aí a gente vai ver também a definição pulando empresa, né, é exatamente o exercício dessa atividade econômica organizada. Então, isso é atividade empresarial. Quem é o empresário? É quem exerce atividade empresarial. A atividade empresarial é aquela atividade econômica organizada, por sua vez, sendo ela executada pelo empresário. Tudo bem? Então, isso que vai diferenciar o que é atividade empresarial e o que é o empresário. Tudo bem? E aí vamos falar depois aí sobre o estabelecimento empresarial, e aí a gente vai fazer o comparativozinho dela com a empresa, tudo bem? Professor, por que você não está falando da empresa, né? Agora, vejam que o estabelecimento empresarial eu tenho definido no artigo 1142 do Código Civil, correto? Inclusive. Já a definição de empresa, ela não está dentro do Código Civil, assim como os outros itens, né? Então, nós não temos na legislação existente hoje no Brasil uma definição específica do que é estabelecimento, do que é empresa, mas eu tenho do que é estabelecimento empresarial. E qual é a definição? Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então vejam que o artigo 1142 apresenta para a gente o que a legislação entende como estabelecimento empresarial, o complexo organizado de bens. Todos os bens utilizados nas atividades da empresa, seja um telefone, seja o computador, seja a mesa, seja o prédio, inclusive, todo ele é considerado como o estabelecimento empresarial. Então, tudo aquilo que é utilizado pelo empresário ou pela sociedade empresária para o exercício das atividades, ou mais especificamente da atividade empresarial, citada no artigo 966, ele será considerado como estabelecimento empresarial. Perfeito? Ah, professor, mas isso aí não é empresa? Não. A empresa, ela não é definida especificamente no Código Civil. Entretanto, na literatura, nós temos algumas definições, ou alguns juristas, né, alguns estudiosos da área, que vão trazer para a gente algumas definições. E a definição que mais se aproximou, pelo menos ao ver do professor Alan Lima, de uma definição adequada do que é empresa, e aí é lógico, considerando não apenas os aspectos legais, mas a estrutura que nós temos, o conhecimento que nós temos da estruturação contábil, né? Nós trouxemos aí, eu trouxe para vocês essa definição. A empresa, ela é o organismo ou sistema através do qual o empresário organiza as atividades econômicas para a produção e circulação de bens ou de serviços, tudo bem? Então, vamos lá, a diferença entre empresa e estabelecimento empresarial. O conceito que nós temos na nossa cabeça do que é empresa, hoje eu vou hoje eu vou lá na empresa, eu não estou indo mais lá na empresa. Na verdade, nós não estamos indo mais no estabelecimento empresarial, né? Porque é todo conjunto de bens, sejam bens bens corpóreos ou incorpóreos, tudo bem? Quando eu falo, olha, não estou indo mais para a empresa, estou de home office, na verdade, eu não estou indo mais para o estabelecimento empresarial. A empresa, né, é o sistema ao qual os empresários, né, ou todos aqueles que fazem parte dessa estrutura, né, desse estabelecimento empresarial e que exercem de alguma forma as atividades ou auxiliam no exercício das atividades empresariais, fazem parte. Então, a empresa é todo esse sistema, é todo o organismo que engloba tanto o estabelecimento empresarial quanto as atividades
empresariais, né? Então, essa é a diferença. O que é o empresário? O empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para os devidos fins. A empresa é o organismo, né? É o sistema utilizado, né? O sistema através do qual esse empresário vai organizar suas atividades, né? Para que ela, e aí que ele fala, né? Quando ele faz a definição da atividade empresarial, ele fala que é o exercício profissional da atividade econômica organizada. Então, a empresa é o sistema pelo qual o empresário vai organizar essas atividades. Tudo bem? A atividade empresarial é o exercício, né, da atividade, é o exercício profissional da atividade econômica organizada, né, executada essa pelo empresário, através do sistema que é a empresa, utilizando-se de todo o complexo de bens que ele possui para esse exercício. Esse complexo de bens denominado como estabelecimento empresarial. Então, mais uma vez, o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. A empresa é o sistema pelo qual esse empresário organiza essas atividades. A atividade empresarial é o exercício profissional dessa atividade econômica feita pelo empresário, e o estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizados utilizado para o exercício dessas atividades empresariais. Perfeito? Então, aqui nós já matamos as duas questões, né, que nós tínhamos lá na nossa atividade avaliativa, que perguntavam, né, o conceito de empresário e o conceito de estabelecimento empresarial. Então, basicamente, nós tínhamos esses dois aspectos, né? O aspecto do empresário, que é aquele que exerce a atividade profissional, e a atividade empresarial é o exercício desta atividade em si. Tudo bem? Seguindo aí com as questões que nós tínhamos, né? Deixa eu só observar aqui, perfeito. Dando seguimento, né, às questões que nós tínhamos a serem abordadas lá, viu-se que a maioria delas, de alguma forma ou de outra, estava ligada, né, tinha como base o nosso Código Civil, né, o direito empresarial, ele vai estar muito pautado no nosso Código Civil, e os aspectos que nós temos visto até aqui, eles se pautam muito dentro do próprio Código Civil, né? E das perguntas que foram determinadas lá para vocês, uma delas, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. A gente vai falar sobre as questões. Aqui. Vamos lá, deixei as questões aqui e a alternativa correta para a gente comentar um pouquinho. Tá ok? Só um minuto. Estou confirmando aqui. Tá, perfeito. Vamos lá, então, essa é a questão que nós tínhamos, né, especificamente, né, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, sobre o que a gente vai falar agora, que são os diferentes tipos de empresa. Vou ler o enunciado da questão para ser mais assertivo. Nós tínhamos aí uma das primeiras preocupações para o empreendedor, que o empreendedor tem ao objetivar iniciar suas atividades, é definir o porte da sua empresa, né? Então, o empresário, ele tem como objetivo, né, observar aí quais são, perdão,
quais são os aspectos da empresa que ele vai colocar para frente, né? Quais são os aspectos da empresa que ele vai abrir, é o tamanho da sua empresa, a atividade. Poxa, será que ele tem capital para abranger uma atividade específica? Será que ele tem conhecimento? Será que ele tem know-how, né? Será que a empresa dele, a sua estrutura possui expertise suficiente para oferecer determinado tipo de serviço ou produto para o mercado? Uma série de aspectos que ele vai precisar observar. Aspectos também que vão abranger qual é o tipo de tributação que ele vai optar, pelo porte, né, de empresa que ele pretende abrir, né, quais são os sócios, quantos sócios serão, né, qual é a estrutura social que ele vai apresentar. E com relação a isso, né, de acordo com o discutido nas aulas e ainda as normas aplicáveis, o tipo de empresa que é composta por apenas um empresário, e aí a gente já começa a entender, né, qual tem como requisito prévio para registro possuir um patrimônio de 100 vezes o salário mínimo vigente da época, devendo esse estar integralizado em dinheiro ou em bens. Nós estamos falando de qual tipo de empresa, pessoal, nessa questão. E aí a gente já tem aqui Eireli. Quando ele fala que empresa composta por um empresário apenas, nós poderíamos pensar, poxa, pode ser uma ME, né, uma empresa individual ME, ou EPP, enfim, que fosse, mas ela pode ser uma empresa individual, ou ela pode ser uma MEI, né? Entretanto, essa definição específica, né, de possuir um patrimônio registrado de 100 vezes o salário mínimo vigente na época é uma prerrogativa do registro de uma EIRELI, né, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E por que o legislador teve essa preocupação de determinar que a EIRELI precisa ter um capital social, né? Um saldo de capital social mínimo de 100 salários mínimos? Por quê? Porque a Eireli, né, ela é uma empresa individual de responsabilidade limitada e essa limitação diz respeito às obrigações da organização que se limitam ao patrimônio da empresa. Tudo bem? Então, caso ocorra um problema, né, e a empresa fique devendo, né, aos seus credores, para quitar essas obrigações, a empresa precisará arcar com esses pagamentos de uma forma ou de outra. Quando a gente está falando de uma empresa individual, ME, comum, o sócio, na figura da pessoa física, vai responder também pelos débitos referentes a essa empresa. No caso da Eireli, não. No caso da Eireli, por isso que ela tem a responsabilidade limitada, que a responsabilidade das obrigações dessa organização se limitam, por isso limitadas, se limitam ao patrimônio da empresa e não abrange também ao patrimônio do sócio, no caso da individual, de um único sócio. Tudo bem? Tudo bem que, né, se a gente for entrar mais a fundo aí, no mérito da questão, nos casos em que observa-se o dolo, né, o empresário vai responder de forma solidária com o seu patrimônio, inclusive, para quitar os débitos, mas nós temos esse dispositivo pertencente, né, ou apresentado dentro do próprio Código Civil. Deixei mais aqui, se eu não me engano, cadê? Acho que está no artigo 980, é isso mesmo, ó, 980 do Código Civil. Tudo bem, ele tem essa determinação, né, que a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa, né, se ela é individual, pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, ele tem que ser integralizado, tudo bem? Vamos aí, então, para a questão número 4, ler aqui com vocês. As operações de compra e venda de uma empresa envolvem uma série de aspectos a serem observados, desde a realização de um laudo de avaliação, auditorias e inspeções físicas, além das análises das demonstrações contábeis e aspectos legais, entre outras informações. Então, quando a gente vai fazer, né, uma compra ou uma venda de uma empresa,
você envolve uma série de procedimentos, né? Você vai fazer levantamentos para ver as possibilidades dos mais diversos débitos que essa empresa pode ter. Então, certidão negativa federal, estadual, municipal, certidão negativa de tributos federais e previdenciários, certidão negativa, certidão de regularidade com referência ao FGTS e outros aspectos que devem ser observados também, tudo bem? Se a empresa possui litígios, né, quais são esses litígios, a expectativa de pagamento ou de obrigatoriedade de pagamento desses litígios, né, essas reclamações. E aí, é lógico, né, a gente vai envolver, consequentemente também, as análises das demonstrações contábeis, tudo bem? Para observar, né, as obrigatoriedades que essa empresa possa ter, ou os direitos que essa empresa possa ter, né? Se eles nos interessam, a gente vai fazer análise de índices de liquidez, saber o índice de retorno de investimento dessa empresa, né? Eu preciso saber o quanto ela pode me render, preciso saber o quanto de bom virá dessa empresa, né? Preciso conhecer se essa empresa possui ou não um goodwill, né? Que a gente falou tanto nas aulas. Então, dando sequência aí à leitura da questão. Frente a isso, qual das alternativas a seguir reflete o que determina o Código Civil acerca do que tange o trespasse, ou seja, as operações de compra e venda de estabelecimentos e as relações entre o alienante e o adquirente. Então, nós tínhamos uma série de alternativas aqui, que muitas delas falavam ou traziam, deixa eu pegar aqui o enunciado com as outras, espera só um minutinho, porque elas traziam aí uma série de afirmativas que não condiziam com aquilo que a legislação trazia. Vamos lá. Vá dando seguimento então aí, né? As operações de compra e venda a gente já leu, né? Desde a realização do laudo, então tem uma série de atividades, né? O laudo de avaliação, a gente vai precisar quando a gente vai fazer a venda de uma empresa, né? Porque as duas partes precisam saber o quanto está sendo transacionado. Auditorias muitas vezes são necessárias, né, para que traga mais segurança, né, às duas partes também. Inspeções físicas, né, para saber muitas vezes quem compra ou quem vende quer se certificar ou quer evidenciar, né, o que tem, e aí você tem a inspeção física, tanto de estoques quanto de imobilizado, para saber se aqueles itens realmente existem, além de uma série de outros procedimentos que são feitos, né, e aí ele está pedindo, frente a isso, qual das alternativas a seguir reflete o que determina o Código Civil acerca do que tange o trespasse, né, a compra e venda dessas empresas entre estabelecimentos e as relações entre alienante e adquirente, né? Então, vamos lá. As 4 afirmativas, né, nós temos aí cada uma delas, eu deixei até os comentários aqui que eu coloquei para vocês, que a gente pudesse abordar, mas vamos falar aqui das alternativas, né? A primeira, o adquirente do estabelecimento não responderá pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, estando ou não contabilizados, continuando o devedor primitivo totalmente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir de quando os créditos vencidos da publicação. Aqui a gente consegue observar, né, essa afirmativa e a falha dessa afirmativa. Ele está falando aqui, né, que o adquirente, ou seja, quem compra o estabelecimento, não vai responder pelos débitos anteriores à transferência, estando ou não contabilizados. O que o Código Civil, nos seus artigos, vem trazer para a gente é que, no caso em que eu tenho contabilizados esses débitos, entende-se que é de total ciência do adquirente os débitos anteriores à transferência. Então, o adquirente os assume também. Tudo bem? É lógico, salvo exceções, né? E aí, no caso, quando eles não estiverem contabilizados, o devedor primitivo estará obrigado à quitação, né, por conta dessa omissão. Então, essa daqui está errada, tudo bem? Item B, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento, ou quem vende o estabelecimento, não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, aquele que vende, né, e essa está correta, de acordo com o artigo 1147, eu não posso fazer concorrências uma vez que eu vendo a minha empresa,
né, para o seu respectivo comprador, eu não posso fazer concorrência a ele no prazo de 5 anos, né, da data da transferência da propriedade, tudo bem? O Código Civil é muito específico quando fala isso. Lógico, não faria sentido, né, aquele exemplo que eu dei para vocês em sala de aula. Eu tenho lá a minha empresa, a melhor coxinha de São Paulo, e aí eu vendo para vocês essa empresa. Vocês estão visando o goodwill, né? Eles estão visando o que de bom virá, os lucros, né, que vocês vão oferir. E aí, sabendo da qualidade da minha coxinha sensacional, fiquei até com fome agora, eu resolvo abrir concorrência. Falo, não consigo me desapegar, né, desse meu lucro, vou abrir uma outra loja aqui do outro lado da rua, a clientela que já me conhece, né, estou abrindo concorrência contra vocês, né, não faz sentido, né, vendi a empresa, dando a ilusão de vocês que teriam mercado para vocês, e aí eu abro outra loja do outro lado da rua, né, eu pego esses valores, compro tudo novo, e estou lá, o meu produto maravilhoso sendo vendido. Não faz sentido, eu não posso abrir concorrência, né, pelo prazo aí de 5 anos, ou conforme o texto vai trazer para a gente, pelo prazo que durar os contratos, né, no caso de locação, por exemplo. Vamos continuando aqui, né, as alternativas. Alternativa C, né? No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, o alienante poderá abrir concorrência a qualquer momento, independente do prazo do contrato. A gente acabou de comentar agora, inclusive, né? Eu não posso abrir concorrência, e quando a gente está falando de arrendamento, ou usufruto, ou locação, enquanto durar esse contrato, né, pelo prazo que prevalecer esse contrato, que vigorar esse contrato, eu não posso abrir concorrência também. Não faria sentido pela mesma lógica, tudo bem? E o último, o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento produzirá efeitos mesmo antes da formalização deste contrato no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. E aí vamos lá, o contrato, né, que tenha por objeto a venda, né, ou equiparados de um estabelecimento, só passará a produzir efeito a partir do seu registro nos órgãos competentes. Tudo bem? Isso é importante e está previsto também no Código Civil, nos artigos seguintes, né? Outra questão, né, da nossa atividade avaliativa. Durante as atividades empresariais, mesmo que busque-se a perfeição das atividades, confirmar, perfeito. Ainda assim, frequentemente ocorre-se o risco de incorrer-se em uma falha, né? Todas as atividades, né, são passíveis de falhas, né, durante os processos, né? Sejam aí falhas culposas, né, quando eu não tenho a intenção de cometê-las, ou dolosas, né, quando eu tenho sim a intenção. Essas falhas trazem consequências tanto para as empresas quanto para aqueles que cometem os erros. E para a preservação do direito de garantia dos deveres dos envolvidos, uma série de mecanismos legais foram aperfeiçoados nas últimas décadas, de acordo com o Código Civil de 2002, acerca das responsabilidades do contabilista na condição de preposto e suas responsabilidades, é correto afirmar que, né, então a gente vai falar sobre o contador na figura de representante da organização, né? Pegar aqui as alternativas. Aí a gente vai definir vai observar qual é a correta, que já está identificado ali embaixo, inclusive. Mas vamos ver cada uma delas, né? Os preponentes não são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, principalmente se não forem autorizados por escrito. E aí vamos lá, né, pessoal? O preponente não vai ser responsável pelos atos do preposto. Se eu estou delegando, né, o direito de realizar as atividades, eu sim respondo, né, seja de forma direta ou seja de forma solidária, às atividades dessa pessoa que eu coloquei como meu representante. Tudo bem? Então não faria sentido de forma nenhuma
nas bases legais. Alternativa B, no exercício de suas funções, os prepostos não são responsáveis frente aos preponentes, independente de atos culposos ou atos dolosos. Também não faz sentido, né, pessoal? O preposto, ele vai responder, né? E aí, principalmente quando nós estamos falando de atos que eu tenho dolo, né, que esse preposto tenha a intenção de fazer, ele vai sim responder, ele não vai ficar impune, né? O preponente terá sua responsabilidade também, mas o preposto será incumbido também de responder aí pelas suas faltas ou pelas suas falhas, tudo bem? Então está errada. C. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados exclusivamente fora dos estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Os preponentes são, sim, né, responsáveis pelos atos dos prepostos, mas não exclusivamente praticados fora dos estabelecimentos, né? Eu posso praticá-los, inclusive, dentro da própria empresa também. Eu vou responder da mesma forma. Sempre quando a gente vê, né, algum trecho de questão, né, e falando mais especificamente dicas aí para provas que vocês venham fazer do CRC ou concursos, né, quando a gente tem essas afirmativas exclusivamente, somente, apenas, certeza, toda vez que a gente tem uma afirmação muito categórica, é necessário que a gente leia com atenção essa questão, né? Porque a legislação, na maioria das vezes, ela é específica em alguns aspectos, né? E no que tange aí essas afirmativas muito diretas, a legislação não tem o costume de utilizar, né? Por isso aí que nós temos, às vezes, dificuldades na interpretação ou interpretações diferentes de um mesmo texto de lei, né? Então, que a gente possa ficar atento a esse tipo de afirmativa, tudo bem? E a alternativa D, né? No exercício das suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis frente aos preponentes, por seus atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. Então, aqui, exatamente conforme o texto da lei, né? O artigo aí 1177, nós já colocamos, né, no parágrafo único, do Código Civil, né, eu tenho a responsabilidade determinada, né, dos prepostos, né, sejam de atos dolosos ou de atos culposos, tudo bem? E aí, a última alternativa que a gente vai falar de aviamento, né, vamos lá. Quanto mais as empresas geram lucros e evidenciam o sucesso de suas operações, criam mais interesse por parte de investidores e outras empresas concorrentes. Por isso, é comum grandes organizações se interessarem em adquirirem outras empresas, absorvendo uma parcela maior do mercado, obtendo não apenas o ativo físico da empresa adquirida, mas também parte de seus clientes e de sua capacidade de gerar lucro com base no conteúdo observado durante as aulas, o que pode ser definido como aviamento. A gente falou bastante essa palavra, né? O aviamento não é os aviamentos que a gente usa, né? Os botões, as pregas e outros utensílios, né? De peças de roupa. A gente está falando da capacidade de geração, né? Vou colocar aqui, né? Vamos ler aí as alternativas, né? Que a gente colocou. Alternativa A é a capacidade de geração de lucro de uma empresa registrada na contabilidade como estoques, né? A gente acabou de falar, né? A capacidade de geração de lucro da empresa, mas que não está registrada como estoque, né? Ou não, a capacidade de geração de lucro, ela não é um material tangível, né? Já começa por aí, né? Então a gente já excluiria ela, né? A gente chamou, né, várias vezes também do goodwill, né? Que é a capacidade da organização de de me trazer benefícios futuros, né? Então, ela não estaria nos estoques. B, é a capacidade de vender estoques de uma empresa registrada na contabilidade como ativo imobilizado. Essa alternativa também não tinha nem pé nem cabeça, né, pessoal? Não faz sentido. A capacidade de vender estoques, tudo bem, a operação da empresa é vender os estoques, né? Mas ela, se vender estoques, ela não está registrada no ativo imobilizado. E a capacidade de venda, ela não estaria nem mensurada no balanço patrimonial, não dessa forma, pelo menos, né? Não no imobilizado.
C é a capacidade de geração de lucro de uma empresa registrada na contabilidade como ativo intangível, que é o que a gente falou, né, do goodwill, né? E lá nos artigos do Código Civil eu vou ter essa previsibilidade sobre a possibilidade do registro, né, dessa capacidade de geração de lucros futuros de uma empresa, né, a qual eu adquiro, né, com esse interesse, que pode sim ser registrada como ativo intangível. E a alternativa D é a capacidade de acelerar a obtenção de lucro de uma empresa que não pode ser registrada na contabilidade. Também não fazia muito sentido, né? E aí, pessoal, nós terminamos, né, a explicação, né, os comentários sobre a atividade avaliativa que nós fazemos, aliás, que nós fizemos, né? Deixa eu só tirar aqui o stop share. Vou colocar aqui. Vamos lá para a gente falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho mais. A gente fez aí os comentários sobre as atividades. Então vejam, né, que essa disciplina até agora do direito empresarial, ela vem falar os principais aspectos, né, que vão envolver as relações, as definições, primeiramente, da empresa, do que é a empresa e das necessidades do registro e de informações específicas, né, desse registro de empresa. A gente falou aí bastante, né, sobre as diferenciações desses aspectos, do que é empresário, do que é empresa, do que é atividade empresarial, né, do que é estabelecimento empresarial, que na legislação ela tem uma definição que muitas vezes difere daquilo que a gente utiliza. Eu falo né, por conhecimento aí da causa, por estar dentro de uma empresa ou trabalhar com organizações, às vezes no escritório, às vezes no cliente, e você fala, hoje eu vou à empresa tal. Mas, na verdade, a gente não vai à empresa, né? A empresa é algo intangível, é um sistema, como a gente falou, né? Eu vou ao estabelecimento empresarial, né? As definições que a gente tem de atividade empresarial, as definições que nós temos de empresa, né, que a gente já viu aí que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a praticar, né, em detrimento ao que a legislação vem trazer para a gente, o Código Civil vem trazer para a gente. Então é importante que a gente, através dessas leituras, através desses exercícios, a gente tenha a noção, né, comece a observar e tenha real noção dessas situações, para que a gente possa se familiarizar, até porque quando nós nos depararmos com um contrato que vai estar devidamente pautado na lei, quando a gente se deparar com uma norma mais específica ou com uma legislação, ou às vezes participar de uma licitação, eu vou observar termos que muitas vezes, dentro daquele contexto, não faz sentido para a gente. Mas se nós observarmos aquilo que traz a lei, né, nós vamos passar a observar esse sentido. Por isso que é importante que a gente tenha conhecimento desses tópicos, né, dessas diferenciações, e aí quando a gente fala, por exemplo, né, das regras que vão definir, né, aspectos na operação de compra e venda de uma organização, como a gente acabou de falar, né, esses procedimentos de alienação, essa questão de poder ou não abrir concorrência frente a uma outra empresa, ou contra a empresa, né, que nós acabamos de vender, o que não faria sentido, né, o que nem seria justo, nem seria honesto, né, outros aspectos aí sobre a responsabilidade, né, dos prepostos, a responsabilidade de quem representa a empresa, a responsabilidade do contador, né, a gente falou em aula bastante aí sobre essa responsabilidade, né, e como o Código Civil, né, em 2002, aí carregado também por conta daqueles escândalos que ocorreram no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, né, o principal deles aí o caso da Enron, né, que envolveu a maior empresa de auditoria de todos os tempos até hoje, que foi a Arthur Andersen. Nós tivemos aí o encerramento das atividades da Arthur Andersen, que foi comprada, entre outras empresas, aí, pela sua maior parte, pelo menos aqui no Brasil, se eu não me engano, pela KPMG, né? Que teve a Arthur Andersen teve a perda do seu principal ativo, né, que era um ativo intangível, né, que é a confiabilidade das empresas, das outras empresas, nas suas informações, né? A Arthur Andersen, ela perdeu isso. Então, de uma hora para outra, ninguém mais queria contratar a Arthur Andersen. Poxa, a Arthur Andersen está envolvida lá naquele caso. Ah, mas não foi provado nada. Poxa, mas será que não foi provado nada? Porque eles realmente
não tinham nenhuma culpa nesses processos? Ou será que eles são tão bons que eles omitiram essa informação? E aí, mesmo que eles sejam bons, será que eu quero ter essa empresa auditando a minha empresa, validando as minhas demonstrações contábeis? Será que os usuários, né, os stakeholders, os investidores, principalmente, eles vão confiar em pegar as demonstrações contábeis da empresa X ou Y e ver lá embaixo, embaixo dos quadros das demonstrações, escrito lá, esse balanço, essas demonstrações contábeis foram auditadas pela Arthur Andersen? É complicado, né? Por isso, né, não à toa que a empresa não existe mais, né? Aí, lembrando aqui, falei para vocês da KPMG, ainda tem a minha garrafinha da KPMG, né? E eu costumo falar bastante, dar esses exemplos, né, da auditoria, porque a legislação e a auditoria, elas vão andar de mãos dadas, né? Um dos procedimentos que nós temos na auditoria é justamente, né, observar aspectos legais, ver se a empresa está atendendo a esses aspectos, principalmente por conta de um dos principais tópicos, que é a continuidade. O auditor precisa, em todos os seus procedimentos, né, em todos os suas atividades de execução de auditoria completa, de asseguração razoável, né, como a NBCTA 200 vem trazer para a gente, eu preciso me assegurar que essa empresa está prezando pela sua continuidade, que ela vai continuar as suas atividades, ou que ela não está fazendo nada que possa pôr em risco a continuidade do negócio. Tudo bem? Então, é importante que a gente observe isso e conhecer a legislação, observar esse atendimento às normas é primordial para isso. Tudo bem? Por isso que é importante que nós, como contadores, saibamos também esses aspectos legais, né? Principalmente na hora que estivermos na execução de nossas atividades. Tudo bem? Pessoal, então, esse foi o nosso vídeo de correção. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que anotem dúvidas aí para que a gente possa esclarecer no nosso próximo encontro, né? Espero que tenham aproveitado, espero que estejam se cuidando também, né? Lógico, para a nossa despedida não poderia deixar de comentar, espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Sucesso a todos vocês, sempre, e bons estudos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.